É com muita alegria e, como eu sempre falo, muita responsabilidade, que nós estamos aqui mais uma vez para poder meditar, compartilhar com a igreja, com os irmãos que estão nos assistindo, com aqueles que estão pelo mundo afora, né? Os que estão vendo agora e os que vão ver depois. Então, nós estamos aqui na presença do Senhor, na presença uns dos outros, mas principalmente na presença de Deus Pai. Bom, meninos e meninas, como foi falado no início da escola, hoje nós vamos estar estudando a lição 7. Quem tem a revista, por favor, já fique aí com a revistinha aberta, porque aqui é uma escola, né? Escola é para a gente estudar. E toda vez que nós nos reunimos na casa de Deus, ou que abrimos a palavra de Deus, ou meditamos na palavra de Deus, ela sempre traz ensinamentos para nós. Então, isso é coisa saudável, né? Nós precisamos dessa palavra. E nós vamos estar falando hoje na lição 7, o nosso assunto é um dos atributos de Deus, a santidade de Deus. Santidade de Deus. E eu achei muito lindo nessa revista, porque ela coloca motivos de oração. E santidade, se não tiver oração, ninguém consegue, não é verdade? A santidade, ela passa pelo caminho da oração. Então, eu e você temos que ter um coração aberto e orar e pedir para Deus para que, através da santificação, da busca da santidade, nós possamos nos achegar diante de Deus, como foi lido na nossa leitura referencial, a nossa leitura da escola dominical, em 1 Pedro 1,16, ele diz assim: portanto, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós devemos orar para pedir ao Senhor essa santidade. E é sobre essa santidade que nós vamos falar. A santidade do próprio Deus, mas essa santidade de Deus que também se reflete em nós. E o ponto de partida é: Deus é santo. Pronto. Ponto final. Deus é santo. Deus não apenas contém a santidade em si, Ele é a fonte que emana essa santidade para mim e para você. Deus é santo. E para nós compreendermos com mais clareza a respeito desse atributo de Deus, é fundamental nós aceitarmos esse aspecto básico da natureza de Deus. Ele é santo. Entende, igreja? Deus é santo. Ele é separado de toda corrupção. Ele é distinto em sua natureza. Ele é puro. Dentre as suas infinitas qualidades, a santidade é a supremacia de Deus. Ela é a base para todas as outras ações de Deus. Ela passa pela santidade. E quando a gente fala sobre os atributos, né, de Deus, nós estamos falando da manifestação do caráter de Deus. O que é atributo? É aquilo que é peculiar a uma pessoa, aquilo que é característica dela. Deus, como uma pessoa, possui suas características. Deus, Ele tem a manifestação do seu caráter através da palavra, e através da palavra nós vamos ver essas características, essas manifestações. E quando nós estamos falando de atributo de Deus, assim, só para a gente poder ficar mais, lembrar um pouquinho, a pastora Nívia, na lição... Eu mexi aqui em alguma coisa, gente, saiu aqui do lugar. A pastora Nívia, ela falou para a gente, na lição 2, a respeito dos atributos de Deus. E os estudiosos, eles prepararam assim uma classificação para que nós possamos entender.
Quais são os atributos de Deus? Eles se dividem basicamente em duas classes, só assim, a grosso modo eu vou estar falando para vocês, porque nós já vimos em detalhes lá na lição 2. Então, nós vamos ter os atributos comunicáveis, ou seja, os atributos naturais de Deus, e também os atributos incomunicáveis. Perdão, eu falei errado. Os atributos naturais ou incomunicáveis, ou seja, aquilo que é pertencente apenas a Deus, ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses atributos incomunicáveis, que não é atribuído a nenhum outro ser, ele é a onipotência, onipresença, onisciência, é a eternidade, é a infinitude, Deus é infinito, é a soberania, é a imutabilidade, entre outros. E nós temos também os atributos morais, os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis é aquele que Deus compartilha com a sua imagem e semelhança. Quem é a imagem e semelhança de Deus? Eu e você. Deus compartilha conosco esses atributos, e esses atributos, ele fala sobre ser santo, ser amoroso, ser misericordioso, ser bom, ser benigno, e ser verdadeiro. Olha que coisa linda, né? Deus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e essa verdade, esse verdadeiro que Ele diz, Ele compartilha comigo e com você. Por isso, nós precisamos conhecer estes atributos e fazer dele uma pauta para a nossa vida diária. Todas essas qualidades, elas manifestam a santidade de Deus. Considerar qualquer atributo à parte dessa santidade significa distorcer o caráter de Deus, coisa que nenhum de nós podemos fazer. Nós aceitamos, como eu falei lá no início, nós aceitamos. Para compreender, nós precisamos aceitar. Deus é santo, imutável, eterno, benigno. Ele é. Deus é santo. E a santidade de Deus, ela se apresenta, eu achei muito lindo na introdução, quando ele coloca assim, que a santidade de Deus apresenta qualidades distintas. Por exemplo, quando nós meditamos sobre a santidade de Deus e procuramos aplicar este princípio em nosso viver diário, ele traz um resultado positivo para as pessoas que procuram meditar, para as pessoas que procuram praticar esse atributo de Deus, buscar a santificação. Então, quando nós procuramos viver essa verdade, nós ficamos mais precavidos e mais determinados a viver livres do pecado e de toda sorte de desobediência à palavra de Deus. Ou seja, para que eu venha me afastar do pecado, eu tenho que conhecer esse Deus, o qual eu sirvo. Caso contrário, eu estaria infringindo as leis, a proposta de caminhada com Cristo, porque eu não conheço essa palavra. Eu não conheço o que é santidade. Uma pessoa que diz ser crente, gente, tem uma diferença muito grande entre ser crente e ser cristão. Eu sempre falo isso aqui. Ser crente é acreditar que Deus existe. Até o diabo é crente. Até o diabo crê que Deus existe. Cristão quer dizer seguidor de Cristo. Quem diz ser crente, né, derivando aí para o cristão, e não tem essas qualidades de buscar conhecer Deus, de procurar viver em santidade, em santificação, ele não conhece Deus e nem a sua palavra. Ele não passou pelo Calvário, ele não passou pela conversão genuína.
Então, tem uma distinção muito grande. E esses parâmetros que a palavra de Deus apresenta, ela é para mim e para você, para nós olharmos, ela é a vara de medida, gente. Ela é o prumo. Sabe o que é prumo? Sabe? O pedreiro, ele põe aqui o prumo. Se esbarrou lá embaixo, tem que tirar fora. E quem dá essa permissão é eu e você. Deus não tira se nós não permitirmos. Nós precisamos permitir que o prumo de Deus é que faça o alinhamento da nossa vida emocional, da nossa vida relacional, da nossa vida espiritual. E isso nós vamos ter a partir do momento em que eu e você procuramos conhecer essa palavra. Conhecer esse Deus de santidade. E essa revista, ela veio para nos ensinar isso, os atributos de Deus. Nós vamos aprender sobre a natureza, o caráter, a supremacia de Deus. Isso é coisa imprescindível para o cristão. Todo cristão tem que saber. Quem não sabe, está aqui a palavra. Leia, medite, ouça. Tem gente que tem problemas visuais e não dá conta de ler. Graças a Deus, hoje a gente tem todos os programas, gente. Você entra lá no computador, você ouve a Bíblia inteira. Oh, que maravilha, não é verdade? Uma coisa linda que nós podemos fazer enquanto estamos em casa, organizando gaveta, lavando vasilha, fazendo almoço. Né? A gente está ali ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. O sermão é bom? É bom. A ministração é boa? É, mas o que traz o verdadeiro conhecimento está aqui. Conheça primeiro essa palavra e depois ouça as ministrações. Comece por conhecer a palavra, porque qualquer ministração que falar uma coisa que não é verdade, você vai dizer, opa, eu conheço a palavra. E pela palavra, isso aqui tem que ser assim. Entende, gente? Esse é o verdadeiro conhecimento. Isso traz o verdadeiro conhecimento. Amém, amados? E no tópico 1, então, entrando na nossa lição, ele vai dizer assim, que a santidade, ela revela a pureza e a retidão de Deus. O que seria, então, a santidade? A santidade, ela é uma palavra que deriva do latim, sanctus, que quer dizer santo, puro. Mas também, ela é traduzida no grego como kadosh, aquilo que é separado. Aquilo que é colocado à parte, ou seja, ele não é misturado, ele não sofre misturas. Deus, ele é um Deus separado, é um Deus puro, santo, que não sofre mistura, mas ao mesmo tempo ele está aqui conosco, ele está aqui presente. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele então está em todos os lugares ao mesmo tempo. E esse Deus separado, ele não é um Deus que está lá longe, distante, e que nos criou e nos deixou aqui ao léu. Não é esse Deus deísta, né? Nós somos teísta. Nós cremos em um Deus que nos criou e está aqui no nosso meio. Ele está aqui, ele anda no nosso meio. Essa é a promessa dele. Então, nós cremos nesse Deus. Esse Deus que se importa com a criatura, que se importa com a sua criação. Tanto é que ele manifesta parte do seu caráter em mim e em você, desde que a gente queira desenvolvê-los. Então, esse Deus Santo, ele tem algumas... o pastor Ezequias Soares, que é um teólogo, ele fala da teologia cristã, ele fala assim, que Deus, ele é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e em sua natureza. No entanto, está escrito também que ele exige santidade do seu povo, porque ele é santo. E nós podemos ver isso desde o início quando Deus manifesta, ele começa a falar com o povo lá de Israel, ainda antes de ser os judeus. Ele começa a falar, olha, não se misture com os outros povos, não vá seguir outros deuses. Ele
ele chama a uma particularidade, ele chama a uma postura única, de adoração única a Deus. Então ele fala, desde lá em Levítico 19:2, ele fala assim: diga a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Ou seja, ele está dizendo que é para nós ser santo, porque ele também é santo. Então ele exige essa santidade. Por isso eu falei lá no início, que uma pessoa que diz ser seguidora de Cristo, ser seguidora de Deus, se é um cristão, e não apresenta essas virtudes, não apresenta essas qualidades, esses atributos, reflexo desses atributos de Deus na sua vida, ele não é um seguidor de Deus. Ele não é um cristão. Está aqui, está na palavra. Não sou eu que estou falando, gente. Saibam vocês que eu vou prestar conta diante de Deus de toda a palavra que sair da minha boca. E ai de mim falar alguma coisa que seja de mim mesmo. Está aqui, é palavra. Aí a pessoa vai lá no YouTube lá, e bota lá a mãozinha assim, né? Negativo, não gostei. Você pode não gostar, o problema é seu. Lá no céu também você não entra. Quando chegar lá, o que vai ter lá? Uma mãozinha para você também. Entenderam? É uma mãozinha assim, não gostei. Se a pessoa não falou a verdade, eu não preciso me manifestar, eu posso falar com ela em particular. Concorda? Se a pessoa falou algo que foi heresia, algo que é contrário à palavra de Deus, eu vou chamar essa pessoa em particular, vou falar com ela. Agora, uma pessoa que falou a verdade, falou a palavra de Deus, você ter coragem, eu ter coragem de ir lá e colocar que não gostei, o sangue de Jesus tem poder. Não é verdade, gente? Esses são os novos comportamentos deste novo século, e que nós temos que aprender. Só coloque a mãozinha se de fato a pessoa não falar a verdade, tá? Se a pessoa falou a verdade, pode doer o tanto que for, pode arrancar a casca da ferida que for, aceite, é para você, porque a palavra de Deus, ela é para todos, indistintamente, indistinta, independe da classe social, da raça, da posição, não interessa, do maior ao menor, como dizem os nossos antepassados, de mamano a caducano, não faz diferença. O Calvário, como o pastor falou, é uma linha reta, é para todos nós. Amém, meninos? Então Deus exige santidade de todos nós. E ele vai falar dentro desse primeiro tópico a respeito que a santidade de Deus revela a sua pureza e a sua retidão. Ele vai falar que Deus é perfeito, nele não há falha alguma. A santidade de Deus é a pureza perfeita de Deus, ela não tem mancha e nem pecado algum. A santidade, o ser santo, é o caráter de Deus, né? E o pecado nem sequer pode entrar na presença de Deus. Somente o que é santo pode aproximar-se de Deus. Aí a gente já começa a fazer umas perguntas, não é? Essa pergunta nós vamos responder ela rapidinho aqui na frente. Como que ninguém que tem pecado pode chegar diante de Deus? E nós? Como que nós nos achegamos a Deus? Fica com essa pergunta aí. Nós somos pecadores, né? E como que nós podemos nos achegar a Deus? Já nós vamos responder. Ele é santo, Deus é santo não apenas porque Ele é bom, gente, ou porque Ele é puro, é porque Ele não é comum como qualquer coisa. Ele é santo. E nós precisamos reverenciar essa santidade de Deus. Quando formos, eu tenho muito cuidado, por causa da santidade de Deus, quando ele fala lá na Santa Ceia, por isso, cada um examina-se a si mesmo, e assim toma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue de Jesus. Vocês já pensaram nessa seriedade, gente? É respeito, isso é buscar a santidade. Tem gente que coloca isso como vulgar. Ele
pega o pão e o suco de uva, a representação do sangue de Jesus, eles pegam esses elementos da ceia como se fosse apenas o comer qualquer coisa. Não, gente, nós consideramos, não é santo, o pedaço de pão e o suco não é santo, ele representa essa santidade. E quando eu e você estamos tomando, eu estou tomando para minha própria condenação ou para justificação. Se você toma indignamente, você está sendo culpado do corpo e do sangue de Jesus. Se você tem algum pecado, vai reconciliar. Vai pedir perdão. E assim você vai poder ficar livre para poder pegar dignamente. Digno e não indignamente. Então a santidade de Deus, Deus é absolutamente santo. Ele é perfeito. Então ele não é comum, por isso essa santidade, por isso nós temos que olhar para a nossa vida e saber se eu estou digna ou não daquele momento. Certo, gente? Deus, ele é absolutamente isento de pecado. Deus não se contamina, nem tem impureza nele. Por isso, ele não se aceita relacionar com pessoas impuras. Ele ama o pecador. Ele ama a mim e a você, mas ele rejeita o pecado em todas as suas formas. Por isso, quem se aproxima de Deus deve buscar a santificação. Porque sem santificação, o que acontece? Ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Gente, isso aí é versículo que a gente sabe de cor desde criança, desde nenê. Nós no peito da nossa mãe, nós já estávamos ouvindo os pastores ministrando essa palavra. Sede santo porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, Deus, ele não se relaciona com pessoas impuras. Agora sim nós vamos falar a respeito de que essa santidade de Deus, ela é um propósito para mim e para você. E quando eu falo sobre a santidade de Deus, eu já entro no 1.3, ele fala assim que Deus, a santidade de Deus exige que ele julgue o pecado. Aí já respondendo à pergunta, se Deus, tão puro, tão santo, ele é absolutamente isento de pecado, como eu posso me relacionar com Deus? Eu posso me relacionar com Deus através do plano da salvação. Ele vai julgar a todos nós, pecadores, todos ele vai julgar. Então, somente tem uma diferença. Aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, ou aquele que não aceitou o plano da salvação. Jesus, ele é o plano da salvação. Começou lá no Éden. Quando o homem perdeu a comunhão com Deus, ali naquele momento, quando ele perde a comunhão com Deus, que na viração do dia Deus procura Adão, Deus sabia onde, me conta se Deus não sabia. Ele é onipresente. Ele viu Adão e Eva tomar do fruto proibido e participar, um e o outro, oferecer ao outro. Ele viu, mas ele buscou o quê? A verdade. Ele buscou no homem a verdade, coisa que falhou lá e até hoje, como é que nós estamos? Todo mundo sem nada de vergonha diante de Deus? Não, nós estamos falhando até hoje. Por isso nós estamos aqui. Perfeito é só Ele. O restante é todos nós. Então, quando Adão e Eva chegam na viração do dia, Deus vai lá, Adão, uai, Adão, onde você estava? Deus sabia. Aí Adão fica assim, Senhor, eu tive vergonha. Vergonha de quê, Adão? O homem começa a justificar-se. As nossas justificativas diante de Deus não passam de quê, gente? Trapos de imundície. Trapo de imundície cheira mal. Mulher sabe muito bem disso, porque a gente, antigamente as mulheres usavam tecido. Hoje a gente já tem modernidade, então a gente já usa os absorventes, Mas mesmo assim o cheiro é igual. Então o trapo de imundície fede, cheira mal as narinas de Deus. O nosso justificar diante de Deus. Então quando o homem perde essa comunhão ali no Éden,
ele distorce a sua própria natureza. Aquilo que era de Deus em nós e que era com liberdade, passou a ser buscado com muito esforço. Tanto é que Deus fala, olha, a terra produziria todos os frutos, a partir de hoje ela vai produzir as ervas que não são boas também, e você vai ter que lavrar, você vai suar para poder dar conta de obter o seu pão de cada dia dela. Então nós passamos a ter o sofrimento a partir do momento do pecado. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, assim como o pecado por um homem entrou no mundo, também o que acontece? Pela obediência de um único homem, Jesus Cristo, o Calvário, nós alcançamos a salvação. Nós alcançamos a salvação, gente. Eu e você estávamos presentes ali, nesse momento, lá no Éden. E a palavra de Deus nos fala lá em Efésios, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para ser santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, eu e você já estávamos no propósito de Deus antes da fundação do mundo. Aleluia, gente. Glória a Deus, porque eu e você fazíamos parte desse momento. Agora, isso só vai ser verdade se eu e você atentar para esse plano da salvação. Porque no dia do julgamento, quando Deus vier para julgar-nos, a sua santidade, quando Ele olhar para nós, o que Ele vai ver? Ele não vê mais o pecado. Nós continuamos pecando, sim. Mas somos pecadores que nos arrependemos, aceitamos o plano da salvação e passamos a ser justificados por Cristo Jesus. Quando somos justificados, é como se fosse um cobertor. Quando Deus olha lá do céu, Ele não poderia ver o pecado. Tanto é que Jesus lá na cruz, quando ele vai morrer, que Ele leva sobre si todos os nossos pecados, o que Deus fez? Deus virou as costas, porque Ele não podia ver o pecado. E ali Jesus estava se tornando pecado, não apenas pela nação de Israel, não apenas para aquele povo daquela época. Ele estava tornando pecado por mim e por você também. E aquele sacrifício dele fez com que eu e você hoje, através da aceitação do sangue, da proteção dessa vida, né? Engraçado, né? A gente fala de cruz, é morte, mas emana vida. Desse sangue emanado da cruz que traz vida, é esse sangue que nos cobre. Então, quando Deus olha, nós seríamos fulminados pelo nosso pecado, mas Ele nos vê através do sangue de Jesus. Então, Deus, Ele olha e vê, é o meu filho, que morreu por Ele, e Ele está sendo justificado pelo sangue de Cristo. Amém? Aí, então, o nosso julgamento, ele é um julgamento de justiça, sim, porque pela justiça de Deus nós seremos condenados, ou nós vamos ser julgados. Seremos condenados ou seremos absorvidos. Seremos aprovados, vinde benditos do meu Pai, ou então afastai-vos de mim. Pela justiça de Deus. Quando Deus nos olha, Ele nos vê pelo sacrifício de Cristo Jesus. Agora, muitas pessoas brincam com a santidade de Deus, porque eles pensam que Deus é apenas amor. Mas junto com a santidade de Deus também caminha a justiça. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E nós podemos ver isso em todas as alianças que Ele pré-estabeleceu com o homem falhou. E Ele pagou o preço pelos seus próprios erros. Nós pagamos o preço do nosso pecado. Nós arrependemos, pedimos perdão, mas muitas coisas, as consequências do pecado vêm sobre nós porque foram as nossas escolhas. E por isso nós precisamos de observar
como que está a nossa vida dentro desse plano de Deus para mim e para você. Qual o julgamento Deus estabeleceria para mim e para você, dentro do seu plano chamado santidade, justiça de Deus? Seremos condenados ou absorvidos, depende da escolha que eu e você fazemos. Aceitamos a redenção, aceitamos que somos pecadores e carecemos da manifestação de Deus, porque ele diz assim: e todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Por isso nós carecemos de um Salvador, Jesus Cristo. Amém, amados? O tópico 2 vai falar que Deus, a santidade de Deus, ela revela a sua beleza e a sua glória. Essa manifestação, ela é tão linda porque ela fala sobre que a santidade de Deus, ela não sofre alterações. Nós somos pecadores justificados, ou seja, a santidade ela é apresentada para nós no dia em que nós aceitamos a Jesus. Aceitamos a Jesus, somos salvos em Cristo através do sacrifício. Agora, o processo de a santificação, ela é um processo contínuo, dia a dia. Não é vitalício e nem é de graça. A salvação é de graça, né? A salvação é de graça. Agora, a santificação não. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que lutar para ser santo. Por quê? Porque a santidade, ela é um estado. É um estado. Aqui, Deus é santo e eu preciso também ser santo. A santificação, ela é um processo contínuo que eu e você devemos nos submeter. Sabe por quê? Se eu não aceitar esse processo da santificação, eu nem posso compreender os demais atributos de Deus. Porque a santificação de Deus, ela não pode ser violada, confundida e nem questionada. Deus, ele não foi assim, surpreso por ninguém por um deslize moral, ético, de espécie alguma. Qual de nós, quem de nós, homens, anjos, quem pode questionar a sua santidade? Ninguém. E isso muitas das vezes parece difícil porque nós somos finitos. E pensamos em um Deus infinito. O que é o infinito? A gente nem sabe, nem dá conta de mensurar. Por isso a nossa dificuldade de aceitar, de entender e de buscar essa santidade, irmãos. Que coisa difícil que é essa santidade. Começou lá no Éden. A gente já tem o exemplo de todos que passaram. Nós estamos tendo aí esse seriado de Gênesis, e já teve de tantos outros, que mostram, e a gente fala assim, gente, está tudo escrito, está na Bíblia. E bom que esse seriado está dando para as pessoas a oportunidade de ler a Bíblia, né? Porque eles vão procurar, né, ver se aquilo que os atores estão falando realmente é o que a Bíblia fala, né? Isso é muito bom. Agora, eu preciso olhar para mim e ver, meu Deus, eu não posso continuar errando como foi no passado. Eu já tenho o caminho aberto, eu já tenho o caminho descrito, está escrito aqui. Por que eu ainda erro? Porque eu não busco a santidade de Deus. A santidade de Deus, gente, eu pedi ajuda para o meu amigo Parrui, o pastor Rui, né? A santidade de Deus, ela é uma luz que clareia todas as áreas escuras da nossa vida. Você que está aí pela internet, nós que aqui estamos, tem alguma área escura na sua vida? Aqui. É a luz. A luz de Deus, a luz da santidade de Deus, ela clareia todos os pontos escuros da nossa vida. E é com essa luz da santidade que o Senhor, com os seus olhos, vai procurar os fiéis da terra. A luz da santidade de Deus pode clarear a sua vida ou vai mostrar a imperfeição? É a luz de Deus, não é a minha luz, é a luz de Deus. Nós precisamos dessa luz, a luz que clareia. A luz é tão importante, não é, gente? O que a gente faz sem luz? Meu Deus, nada.
Hoje é muito difícil a gente ficar sem luz. Nós que morávamos na roça, eu fui criada à luz de lamparina, né? Quem aqui foi criada à luz de lamparina? Ah, tem muitos colegas aqui, muitos poucos colegas, mas eu também tive esse prazer de ser criada à luz de lamparina. Como é bom a gente só bater um dedo no interruptor e ficar clarinho, né? Na nossa época não, era pavio, lamparina, querosene, fósforo que na época da chuva não pegava, fósforo que era muito difícil, você tinha que ir lá no fogão, soprar a brasa para poder fazer um fogo na palha para poder acender a lamparina. Gente, eu tenho conhecimento disso, passei por isso. Não tem muitos anos não, só uns 57, né? Mas passamos por isso. Então, essa luz clareia. Essa luz mostra qual área da minha e da sua vida precisa da santidade de Deus. A santidade de Deus, ela é padrão e espelho para mim e para você. O nosso Deus, ele é um Deus relacional. Deus, desde o início, estou falando lá do plano da salvação. Estou falando que Deus só, se ele é puro, santo, não pode ter contaminação. Ele vai se relacionar conosco como? Através do sangue de Jesus, né, da aceitação do plano da salvação. Esse Deus relacional, Ele sempre procurou ter um relacionamento íntimo conosco. Por isso Ele colocou essa capacidade. Ele não nos criou robô. Ele nos criou com a capacidade de decisão. Você escolhe se você quer essa salvação, você escolhe se você quer ser santo ou quer viver de qualquer forma. Assim Deus, Ele se revela eticamente santo e Ele chama o homem para caminhar junto com Ele. Lembrando que o homem, ele pode falhar, mas Ele está comigo. Eu ando junto com Ele e isso vai nos livrar da maldição edênica. Começou lá no Éden. Começou lá. E buscar esse plano da salvação, ele vai nos livrar dessa maldição. Por quê? Porque nós, os que nascemos de novo, agora nós somos filhos de Deus por adoção. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, filhos por adoção. E por isso nós somos chamados para viver em santidade, como um processo contínuo. Olha só o que é que diz 1 Pedro 1, de 14 a 17. Gente, está tudo escrito na palavra. Como disse a pastora Cássia, só não obedece quem não quer, né? Para não falar outras palavras. Só não obedece quem não quer, olha só. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos seus maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Pois está escrito, seja santos porque eu sou santo. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Gente, é Bíblia, não é eu que estou inventando não, está escrito aqui. Se você tiver dúvida, está lá em 1 Pedro. Leia, conheça essa palavra. E ele falou, como filhos obedientes. É um conselho que ele dá. Se você quer ser desobediente, é uma questão sua. É uma opção, é uma decisão sua. Você decide se você quer ser obediente ou não. Aquele que obedece, está aí a palavra, seja santo. Ser santo não é pelos nossos próprios méritos, tá, gente? Ser santo, aí seria legalismo. Ser santo é, eu vou me trancar, enclausurar dentro de um mosteiro, dentro de um lugar lá na minha casa, na minha chácara, na minha fazenda, não vou ter contato com ninguém no mundo, não vou ver televisão, não vou ver nada, vou viver uma vida santa. Isso é santidade? Não. Porque o pecado pode estar dentro de mim. Eu tenho que trazer essa santidade para a minha vida. A palavra de Deus diz, limpe o copo por dentro e logo ele se mostrará ser limpo por fora. Com Deus não existe moeda de barganha. Eu não faço as boas ações para ser salvo. Eu faço boas ações porque sou salvo. Eu não dou o dízimo para ser salvo. Não, de forma alguma. Aí é barganha.
Eu dou o dízimo porque eu tenho um entendimento do que é a salvação em Cristo Jesus. Eu entendo o que Deus manda em sua palavra. Então, não tem troca, não tem moeda de troca com Deus. A santidade, ela é uma ação que eu e você vamos buscando pelo conhecimento da palavra. Apóstolo Paulo, ele nos estimula e encoraja a desejar ardentemente a santificação. Olha só o que ele fala. Ora, amados, pois nós temos tais promessas. Quais eram essas promessas? Você vai ler lá em 2 Coríntios, mas a promessa ficou lá em 1 Coríntios. Lá no último capítulo de 1 Coríntios, ele vai falar assim: nós temos a promessa de Deus que Ele habitaria conosco e Ele estaria entre nós. Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Mas para isso, olha só, tem gente que fala assim: eu sou de Jesus. Hoje tem muito isso, né? Fulano agora é gospel. Não sei o que é isso. Ele é do Evangelho Light. Evangelho light é para quem tem alguma doença. Todos nós precisamos da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não é light. Ela é fogo, ela é arroz e feijão mesmo, e dos fortes. Então, ele diz assim, para essas pessoas que querem receber Deus e ter Deus passeando no seu coração, no seu meio, na sua casa, gente, no seu quarto, no seu banheiro, na sua cama, intimidade. Para quem quer Deus lá, olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 7, capítulo 7, verso 1. Purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a salvação no temor de Deus. Acabou. É para mim e para você. Ele próprio se coloca, ele diz: purifiquemo-nos. Então, amados, nós precisamos dessa purificação. E esse convite e essa manifestação de santidade de Deus, ela só é revelada na palavra, gente. Somente pela revelação de Deus na sua palavra e pela ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, é possível conhecer um pouco mais a respeito da santidade de Deus. Limpe o copo por dentro e logo se mostrará ser limpo por fora. Aquele que permite a ação do Espírito Santo de Deus, ele traduz essa santidade dentro de si primeiramente e depois com aqueles que estão mais próximo dele. Quem é o próximo mais próximo? É o trabalho? Não, é os da minha casa, é os do meu lar. É meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe, meus filhos. É eles, é lá que eu manifesto essa verdade. Qual tem sido a verdade que você tem vivido? A luz da santidade de Deus pode clarear em você? Ou vai achar imperfeição? Se achar, como sempre acha, nós temos que dar liberdade para Deus nos limpar. O profeta Isaías, gente, ele fala assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Ou seja, eu estou fazendo o que é errado. E isso é para todos nós, essa palavra viva e verdadeira dessa santidade de Deus que faz ele amar o pecador, mas odiar o pecado. Ele está falando para mim e para você que ele exige de mim e de você separação. Seja santo, não separado do mundo, como eu falei, trancado, trancafiado, não. Deus, em sua onipresença, ele está presente em todos os lugares, mas ele peca? Não, ele viu quando Adão e Eva pecou. Ele vê quando eu e você pecamos. E ele não se contamina, porque ele é onipresente. A sua santidade faz a separação. E quando ele olha para mim e para você, ele nos julga pelo plano da salvação. Porque há uma separação muito grande entre nós e Deus. Ele diz assim: as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então tem muita gente que está falando que está na presença de Deus, mas o pecado está separando. E
essa vara de medir, quem deve utilizá-la é eu e você. Eu não posso apontar para o outro e dizer. Se Deus me mostrar, como Deus muitas das vezes mostra, nós podemos, no máximo, chegar para a pessoa e falar: olha, Deus me falou isso e isso a seu respeito. O restante é Ele, Deus. A palavra de Deus diz: falai, quer ouça, quer deixa de ouvir. Essa ministração é uma palavra para mim e para você. Agora é com você e com Deus. E Jesus, Ele é essa propiciação que faz novamente essa união. Ele é a ponte que nos une novamente a Deus. Amém, amados? Glória a Deus por isso. É através de Jesus. Isso acontece quando nós nos arrependemos, pedimos perdão e andamos novamente com Cristo. Aí a palavra de Deus diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós que estávamos condenados à morte, hoje temos vida. Hoje temos vida. E uma coisa maravilhosa que João faz, ele diz lá em 1 João, ele fala assim: se porém andarmos na luz, de novo a luz, se porém andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos, partícula condicionadora. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Amém, amados? Nesse encontro de amor e de santidade, Deus, Ele nos ama e Ele aperfeiçoa o nosso caráter. Eu gostaria de convidar a igreja a estar de pé. Ele aperfeiçoa o nosso caráter, amados. A palavra de Deus diz que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos e ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Como eu falei para vocês, a salvação é de graça, Jesus já morreu por nós. Mas a santificação, irmãos, é esforço. Está escrito aqui em Hebreus 12:14. Esforcem-se, é esforço. O reino de Deus é ganho por esforço. O reino de Deus não é mamão com açúcar, água rala, água adocicada que você dá lá um melzinho, vai, daqui a pouco está lá sem energia de novo. Não, a palavra de Deus não é assim. É por esforço, é suor, é matando um urso e um leão todos os dias. Nós precisamos de olhar para a cruz, nós precisamos fazer com que a nossa vida venha passar pela cruz. A salvação que não passar pela cruz não é salvação, não é Deus, é mentira. Nós precisamos dessa luz, e para nós participarmos da santidade de Deus, nós precisamos aceitar a disciplina de Deus. Sabe por quê, gente? A disciplina de Deus, ela é para restauração e não para destruição. Deus não destrói ninguém. Deus, Ele restaura a mim e a você. Esse novo homem, hoje aqui, eu e você, esse novo homem, ele precisa ser destituído. É como se aqui tivesse um calvário, uma cruz, né? Nós vamos deixar as nossas velhas roupas, a nossa velha maneira de viver, os nossos pecados, egoísmos, as nossas vãs filosofias, os nossos erros que nós precisamos de começar a tratar dentro de nós. Vamos deixar aqui no Calvário. E vamos passar pelo sangue de Jesus. E vamos sair daqui nessa manhã um novo homem e uma nova mulher. Nós precisamos entender melhor o pecado, porque só assim nós vamos fugir dele. Caso contrário, nós vamos estar pecando todo dia, toda hora, e achar que nem pecamos mais. Deixe a luz de Cristo iluminar o seu caminho. Deixe a luz de Cristo dirigir a sua vida como nova criatura em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor pedindo essa bênção da santificação. Senhor Deus e Pai, diante de Ti nós aqui estamos.